Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Olá, amigos do Canal BA, está no ar mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta, sempre com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador, Coletiva.net, Verbo Jurídico e também do Sesc RS. Nosso programa que vai ao ar sempre de segunda para terça-feira, 00h30, com mais 6 reprises em horários alternativos. Então, como eu sempre digo, todos os dias da semana tem pergunta e resposta na tela do canal BA TV 20 e 520 da NET, além, é claro, das nossas redes sociais. E neste primeiro bloco, é com muita alegria que eu e o Kleber Moreira estamos aqui recebendo a visita do sócio proprietário da Churrascaria Barranco e Barranquinho, Tratoria e Grill, o nosso amigo Chico Tasca. Obrigado, Chico, por atender nosso convite e estar aqui conosco nos estúdios. Obrigado a vocês, nos convidar novamente a estar aqui no programa BA. Sempre um privilégio estar contigo e falar do que nós gostamos do Barranco, né? Exatamente. Nosso Barranco, que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, já é um patrimônio de Porto Alegre, completou aí 50 anos de existência. Exatamente, 11 de abril de 69, quando foi fundado o Barranco. Na ideia no inicial era para ser Foi meu tio que trabalhava na churrasquita, ele passou na Protásio e viu um lugar alto e disse: aqui poderia ser uma bela churrascaria. Diferente dos outros lugares fechados, vamos botar uma churrascaria, um lugar aberto, né? Ele era o pulmão verde da Protásio. E naquela época era barranco mesmo, que a gente caminhava e o barranco era alto. Depois, com a reforma da Protásio, o alvo baixou um pouquinho. E está ali nessa caminhada toda, já vamos fazer 50 anos, algumas transformações. O Barranco chega com vitalidade nesses 50 anos aí. Como surgiu então a ideia ali? Era subindo ou descendo a Protásio, mas era a época dos bondes, como é que funcionava? Exatamente, subindo e descendo, era os bondes ainda, eram, para dizer, um lugar, não tinha poucas coisas na Protásio. Tinha um Xerezade lá em cima, que era um restaurante, mas o bondeiro, tinha poucos lugares, e o Barranco veio preencher essa lacuna, né? Porque os restaurantes eram mais no centro, né? Eram mais localizados no centro. Nos bairros não tinham muitas opções. E o meu tio, na época, passou e viu aquele lugar arborizado, com bastante árvore. Não, vamos botar uma churrascaria aqui para fazer uma coisa diferente dos lugares fechados. Vamos vender churrasco, vamos fazer um bar. Até, na verdade, começou com bem pequenininho, assim, não era o que é hoje essa estrutura toda. Começou com 5, 6 garçons, com 12 funcionários, né? A estrutura que tem hoje. E com o passar do tempo, o Barranco foi caindo no gosto do consumidor. Me lembro histórias que logo as pessoas chegavam no interior, na época de 70, para estudar em Porto Alegre. Aquele era um lugar muito acessível, muito simples na época. Então o pessoal ia lá, comia uma saladinha, um lombinho, e às vezes alguns pulavam o muro e fugiam, porque não tinham grana para pagar. Depois do dia voltavam e pagavam, né? Então eu tenho várias histórias de formandos hoje de engenharia, advogados, engenheiros, médicos, que na época filavam. É verdade, história interessante. Voltava para pagar 2 dias depois. Meu tio ficava enlouquecido, mas ele apostava: não, deixa esses guris, são jovens, estão começando. Então, várias vezes ele vendeu fiado para essa turma, que hoje são todos advogados e voltam. E alguns já fizeram várias formaturas no Barranco. Então, o Barranco, desde o início, foi querido pelos gaúchos, né? E a ideia, Chico Tasca, de manter o restaurante aberto até tarde da noite, até madrugada? Como foi? Realmente, eu acho que foi o grande diferencial, porque o Barranco chegou aos 50 anos. O Barranco, naquela época, fechava muito tarde. Para ter uma ideia, fechava 3, 4 horas da madrugada. Então, tu saía de um show, de um espetáculo, ou próprios profissionais da noite, médios, jornalistas, depois das 3, 4 horas. Agora, semana passada, um dos jornalistas falou, Davi, como falou, olha, eu saía das 0 horas às 3 da manhã, chegava no Barranco para tomar um chopp, o Chico me recebia com um chopp, com um sorriso aberto às 3, 4 horas da manhã. Então, essa característica de estar sempre aberto marcou na memória do consumidor. Ponto de encontro de jornalistas, políticos, magistrados, festas do Grêmio e do Internacional. Sem dúvida, ali tem todos, só ter uma ideia, ali tem todos os títulos comemorados da dupla, são feitos, todos os títulos, todos os Libertadores foram comemorados, do Inter e do Grêmio no Barranco.
E o Senadinho? Como é que é esse grupo que se reúne lá? Tu conhece muito bem, ali se reúne, né? Todas as terças-feiras no Barranquinho, anexo ao barranco. Ali tem deputados, ex-governadores, juízes, jornalista, engenheiro. Ali é uma junção, é uma junção de várias classes liberais ali, que se reúne todas as terças-feiras há mais de 20 anos. E aí dali saem grandes ideias, né? Grandes ideias. Tu já participaste? Já participei, né? Já me convidaste uma vez e lá então, participei. Então, todas as terças-feiras lá se reúne esse pessoal. É bem interessante esse grupo aí. Estavas falando agora do Barranquinho Tratoria e Grill. Qual foi a ideia de surgir esse novo estabelecimento anexo ao lado do barranco? Nós tínhamos dificuldade nos fins de semana, quando lotava o barranco e realmente muita gente ia embora. Ao lado tinha o pizzaiolo, que na época vendia sua pizza, né, e massa, e a gente com o tempo começou a vender o churrasco do barranco no pizzaiolo e no barranquinho. Chegou ao ponto que nós estávamos quase não conseguindo atender nem o barranco e nem o barranquinho no pizzaiolo. Nós fechamos em junho de 2015, reformamos e agregamos a parrija, que, como tu disseste, onde a Tratoria Grill. Então hoje a gente não perde mais os clientes, e inclusive hoje já tem a identidade do barranquinho, clientes que gostam da parrija e às vezes não vão no barranco. Chico Tasca, qual é o diferencial do barranco para manter um sucesso por tanto tempo? Eu acho que, eu digo sempre, o sucesso só veio quando trabalha no dicionário, né? Mas eu acho que é a persistência. Eu acho que desde a sua fundação até os dias atuais, hoje, meu sócio, que está antes do que eu, sempre dizia, Chico, a gente tem que se doar muito aqui. A gente tem que gostar muito do que faz. E aí, por trás, fica a família, fica a questão social. Então, ele sempre dizia, Chico, nós temos que ter qualidade e doação. E restaurante é todo dia, né? Então, com esse passar do tempo, a gente brigou muito para ter qualidade com preço justo, mas, como te falei antes, está sempre aberto. Na memória do gaúcho, tu chega no barranco qualquer hora. Tem pessoas que passam 10 anos fora de Porto Alegre, quando voltam a Porto Alegre, chegam no barranco, vou lá no barranco comer polentinha, está aberto. Ele nunca é decepcionado. Eu acho que, então, quando tu pode ter alguns erros, mas quando tu não é decepcionado e quando tu chega num lugar e tu recebe aquilo que tu espera, eu acho que o sucesso está aí, trabalho. Curiosidade, qual é o prato preferido do cliente do barranco? Quando chega a polentinha, né? A polentinha e o carrinho de salada, que é um ícone, né? Alguns amam, outros detestam, né? Uns, esse carrinho caminhando, circulando no meio das mesas. Tanto é que o carrinho de salada foi considerado as 10 coisas mais tradicionais de Porto Alegre, pela revista, pelos Desemperados. E, claro, o lombinho com queijo, né? Tradicionalmente o lombinho com queijo. Depois vem a picanha, a costela, mas a polentinha, o lombinho com queijo e o carrinho são o ícone, né? Algo que é bem interessante, Chico Tasca, não há mais necessidade do porto-alegrense se deslocar até a fronteira com o Uruguai para comer uma boa parrija. Pode ir ali no barranquinho. Exatamente. A parrija do barranquinho está fantástica. Assado de tiro, desculpe. Todas as coisas da parrija que tem lá. E outra coisa, com carne Angus certificada, né? Nós temos muito cuidado com isso. Nós somos a primeira churrascaria a ter carne Angus certificada. E a qualidade do barranquinho agregado lá, uma massa, uma pizza. Então está sendo um sucesso o barranquinho. Qual o desafio de ser empreendedor no Brasil, no seu ponto de vista, hoje em dia? Eu acho, eu sempre digo, a gente mata um leão por dia, né? Tudo que a gente está enfrentando aí, algumas reformas necessárias que a gente espera que passe, a lei trabalhista, a reforma tributária, os próprios recursos humanos, a gente luta para treinar, mas o desafio é constante, né? Tu não pode desistir, tu tem que ter... Eu digo que as pessoas, é fácil empreender, não é fácil empreender hoje. Principalmente numa cidade que nem Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas eu acho que tu tem que lutar muito e ter muita vontade. Não só pensar em querer ganhar, mas pensar em vencer os obstáculos que são postos todo dia. Nós estamos lá há meio século e todo dia tem um obstáculo para nós, mas nós acreditamos muito no nosso trabalho e quando o gaúcho tem uma coisa, o gaúcho é muito conservador. Quando tu conquista ele, tu começa a vencer uma das barreiras, né? A carga tributária excessiva, isso é um problema, né? A lei trabalhista melhorou um pouquinho, né? E algumas coisas mais, né? A insegurança ainda em Porto Alegre está difícil ainda, ver que numa época nós fechávamos às 3 da manhã, hoje fecha 1, né? Então a gente tem lutado muito para manter a nossa casa quase meio século. Mas eu acho que tem que melhorar muita coisa ainda para a gente poder. Por exemplo, a gente tinha vontade de abrir outros lugares, a gente parou de pensar em abrir, então estamos torcendo que essas coisas, que as reformas venham a acontecer. A reforma previdenciária passou agora, né? A gente torce que melhore outras coisas. Eu acho que o desafio do empreendedor é contínuo, né? E ele tem que gostar do que faz. Se ele não gosta do que faz, é melhor aplicar em banco dele.
Chico Tasca, temos 1 minuto para o seu recado final, olhando ali para aquela câmera, para 19 municípios gaúchos que estão lhe acompanhando. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer o teu convite e dizer que a gente se sente privilegiado de ter construído uma casa junto com uma equipe maravilhosa de funcionários, fornecedores, e chegar aos 50 anos, quando nós chegamos ininterruptamente, com vitalidade. O Barranco, eu digo que não é só uma churrascaria, o Barranco é uma instituição onde as pessoas passam para comer, beber e se divertir. Ali tem 5 gerações de clientes, né, que tem história, cada um, falou os municípios aí, tenho certeza que ele tem alguma história para contar que passou, que veio do interior, que o filho está fazendo faculdade aqui, que comemorou um casamento, um aniversário, uma formatura. Então a gente fica muito feliz de chegar com 50 anos com essa vitalidade e torcer que a gente fica mais, né? Com certeza. E nós retornaremos logo após o intervalo comercial. E vocês acompanham Perguntas em Tons de Rosa com Cristina Forte. Olá, aqui mais um Perguntas em Tons de Rosa para você. Hoje a entrevista tem um certo tom de pecado, de revelação. Nós vamos tratar de um assunto que com certeza você não conhece bem. Biometafísica facial. Vou repetir. Biometafísica facial. Não sai da sala, isso não é nenhuma teoria física. Ao contrário, trata-se de uma ciência que permite desvendar os segredos ocultos do rosto. Gostou? Então espera até conhecer o doutor em medicina chinesa, Leandro Gêmeo, e também é PhD em biometafísica facial. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Cris? Tudo bom, Wanderson? Né? E o pessoal aí que está acompanhando a gente. Torcendo. Opa! E curioso para saber que negócio pecaminoso é esse. Que será que é isso, né? Que será que a sua face me revela? Vamos ver. Essa magia de informação você só tem aqui no Tons de Rosa, porque nós fazemos as perguntas para que você tenha as melhores respostas. É possível decifrar os segredos que estão ocultos no rosto? Então, a biometafísica, ela fornece sim essa ferramenta para a gente desvendar esses segredos, tá? Então, o formato do rosto, marcas significativas no rosto, tipos de sobrancelha, formato dos olhos, a boca. Então, você une todas essas estruturas e ele vai passando informações que você adquiriu e foi formando o seu corpo, porque a sua consciência adquirida, ela vai formando um sistema no seu corpo, uma morfologia, ela vai alterando a sua morfologia, a sua forma. Então, esse estudo dá pra gente ir a fundo em vários detalhes. A biometafísica é um estudo baseado em conceitos de mais de 5.000 anos, tá? Então é uma pesquisa profunda que os orientais faziam, observando, catalogando, marcando, passando de mestre para discípulo, então os discípulos continuando aquele trabalho. Então é uma pesquisa que vem de 5.000 anos. Então ela influencia, assim, ela tem resultados e hoje dá para comprovar isso até cientificamente, porque nós entendemos que a morfologia ela é totalmente modificada de acordo com os seus sentimentos. Então, se eu estou triste, o que acontece? Eu não começo a fechar meu peito, a sobrancelha cai. Então, existem pontes neurais que são criadas que estão ligadas diretamente com musculaturas, com estruturas, que acabam refletindo aspectos que eu até então não consigo ver porque é interno. Só que se
expressa no seu corpo, né, na sua face. Só detectar alguns pontos que poderiam ser modificados. Esses resultados, eles são perceptíveis? Ah, com certeza. Isso eu tenho um trabalho profundo, tá? Que são mais de 5.000 atendimentos que já foram feitos. 5.000 atendimentos no Brasil? Sim, atendimentos. Alunos, só de alunos tem cerca de mais de 500 alunos que cursam hoje, que já cursaram. Então, o que acontece? A face, ela vai te passar esses segredos que estão ocultos. Então, quando eu mudo uma estrutura, eu estou mandando uma informação de fora para dentro para destruir aquelas pontes neurais que estão te impedindo de ter alguma atitude, de ter ação, de perseverança, de insegurança. Isso mexe, por exemplo, na parte dos negócios. O senhor está olhando muito para minha sobrancelha. Influencia qualquer aspecto, relacionamento afetivo, negócios, a persistência, porque o negócio, por exemplo, qual que é o segredo? Para eu ter sucesso, eu preciso ter um ideal, ter uma ação e colocar realmente isso em prática. Então tem que ter um ideal, uma vontade e uma ação. Às vezes você tem a vontade, mas a sua estrutura corporal não favorece para que você tenha persistência de fazer aquilo. Então, quando a gente altera uma estrutura, automaticamente você está quebrando pontes que vai auxiliar você a ter aquela persistência e ter sucesso na vida também. Mas olha só, o doutor vai voltar outras vezes para a capital, com mais tempo, né, doutor? Porque dessa vez a agenda, de fato, agora falando sério, está lotada, mas em breve ele vai voltar, nós vamos divulgar para vocês. E se vocês tiverem interesse em fazer desvendar esses segredos para poder prosperar, seja na saúde, né, doutor? Isso, saúde, negócios, relacionamento, né? O importante é a mente estar saudável. Então nós temos como harmonizar a sua mente. Harmonizando a mente, você fica bem nos negócios, fica bem no relacionamento, você consegue ter sucesso, né? Quando a cabeça está boa. E para isso a sua imagem tem que estar de acordo com os seus pensamentos. Maravilhoso. E doutor, o melhor de tudo, nada de química, né? Nada de química, não precisa. Você tem que despertar o poder que você tem dentro de você. Esse é nosso principal objetivo, tá? Existe um poder infinito aí dentro. Só basta você acreditar. Vou fazer a consulta e conto para você. Graças a Raquel, nós estamos encerrando. Perguntas em tons de rosa. Agradecendo muitíssimo a companhia de vocês. Tchau e um beijo em tom de rosa. Manda um beijo para elas. Opa, um beijo a todos. Obrigado pela oportunidade e obrigado a todos. Namastê. Estamos de volta com o nosso Pergunta e Resposta, sempre com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador, Verbo Jurídico, Coletiva.net e do Sesc RS. Sempre gravado aqui nos estúdios da Verbo Jurídico e transmitido para 19 municípios gaúchos através do BA-TV 20 e 520 da NET. E neste segundo bloco, recebemos a visita do vice-presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers, Dr. Edson Prado Machado, acompanhado do seu assessor de imprensa, Gerson Anzolin, meu amigo, e do Kleber Moreira. Obrigado, Dr. Edson, pela gentileza. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui e estamos prontos para responder o que for possível. Com certeza. Após 20 anos, né, a direção do sindicato mudou, né? Então, como o Simers tem atuado aí nesses últimos 6 meses da nova gestão? Veja bem, assim, nós estamos sucedendo uma gestão de 20 anos. E a nossa eleição era considerada uma coisa muito improvável por todo mundo. Até porque nós lutamos contra toda uma estrutura, contra toda a máquina, contra todo o poderio da gestão anterior. Mas, enfim, conseguimos chegar no Simers e nós estávamos muito preocupados porque entendíamos que se não mudasse, o Simers corria risco em função de que estava perdendo associados e estava ficando muito velho. Então nós assumimos e estamos fazendo inicialmente um trabalho de diagnóstico da situação do Simers, porque não nos foi permitida fazer a transição. Ou seja, depois de 20 anos, ganhamos as eleições democraticamente e, mesmo assim, nós fomos impedidos de fazer a transição. A nossa posse
para tu teres uma ideia, ela foi marcada para o dia 1º de janeiro, às 22 horas. Então, não teve problema. Às 10 da noite do dia 1º de janeiro, nós assumimos e começamos a trabalhar. Primeira coisa que estamos fazendo um pente fino para saber como estão as contas dos CIMERS, estamos reformulando contratos, estamos redesenhando processos, estamos tornando o CIMERS mais dinâmico, mais moderno, mais inclusivo e, sobretudo, mais transparente para os sócios. Qual o maior desafio nesse conjunto de teses aí que o senhor acabou de falar? Qual o maior deles neste momento? Neste momento, o que nós estamos assim focados é tornar o CIMERS mais jovem, mais dinâmico. O CIMERS estava envelhecendo por quê? Porque os novos médicos, eles não estavam se associando ao CIMERS. O CIMERS era um sindicato de pessoas da minha idade, por exemplo, médicos formados há mais tempo. Então, nós estamos fazendo assim, nós criamos um núcleo do jovem médico e incrementamos o núcleo acadêmico do CIMERS com atividades junto aos acadêmicos, junto às faculdades. Estamos, assim, melhorando, digamos assim, a questão do trote solidário, que é uma marca do CIMERS e que tem muito a ver com os estudantes, e estamos qualificando e colocando novos serviços à disposição dos médicos. Por exemplo, o médico se forma, ele começa a trabalhar, começa a ter alguma renda, mas ele não tem uma educação financeira. Ele não sabe quase nada sobre economia, quase nada sobre administração, sobre gestão dos seus consultórios. Então, nós estamos promovendo diversas oficinas de qualificação dos médicos, no sentido assim, de iniciar esse médico na administração do seu patrimônio, do seu consultório, da sua vida pessoal, da sua vida econômica. Estamos também promovendo a questão da conexão CIMERS. Estamos interiorizando os CIMERS. Já fizemos 2 conexões CIMERS, uma em Santa Maria e outra em Passo Fundo, que é levar os CIMERS ao encontro do médico do interior. Isso é muito importante, né? Porque o interior do estado, né, às vezes fica esquecido, né? Perfeito. E veja bem, os CIMERS hoje, ele tem basicamente assim, quase meio a meio, 50% dos nossos associados são da capital da região metropolitana e os demais 50% são do interior. Não tem sentido e não é justo tu disponibilizar serviços preferencialmente para os médicos da capital ou da região metropolitana e o interior ficava descoberto. Então nós criamos uma diretoria do interior, uma diretoria específica, que não existia antes. Hoje o CIMERS tem uma diretoria do interior e uma diretoria do metropolitano. Então, voltando à sua pergunta, hoje o foco principal é isso, é prospectar novos associados através de ações dinâmicas de inclusão, de oferta de serviços qualificados, mas, sobretudo, de renovação dos quadros do CIMERS, incluindo médicos jovens e oferecendo, assim, total transparência às nossas atividades. Doutor Edson, a questão envolvendo o SUS, a reestruturação, como que o senhor está vendo essa situação, as iniciativas, inclusive junto ao Congresso Nacional, né, para que isso possa ser efetivado? Veja bem, o CIMERS é o maior sindicato médico da América Latina, o maior sindicato médico do país. Nós temos hoje em torno de 15 mil associados em dia com o sindicato. Nós já tivemos diversas incursões em Brasília, nós temos assim participação em algumas comissões dentro do Congresso Nacional. Além disso, nós propusemos, e um deputado gaúcho, eu não sei se dá para... Claro, dizer, claro. O deputado Jerônimo Gergen, ele, porque tinha que ser proposto formalmente por um deputado, porque nós somos externo ao Congresso. Então, nós propusemos uma comissão externa ao Congresso, que foi encaminhado esse requerimento pelo deputado Jerônimo Gergen ao presidente da Câmara, ao deputado Rodrigo Maia, e que já foi aprovado esse requerimento, instituindo uma comissão nacional para a rediscussão do SUS. E por que isso? Porque nós entendemos que chegou a hora, depois de 30 e poucos anos, de se rediscutir os pilares do SUS. O SUS é muito bom, é muito importante para a população. A nossa ideia é de qualificar isso, rediscutindo seus pilares. Nós entendemos que essa discussão tem que ser feita como, por exemplo, assim,
É possível uma coparticipação do usuário do acesso ao SUS? E o que seria essa coparticipação? Não é tirar direito de ninguém, é pelo contrário, é garantir direitos. Quem tem condição de pagar R$5 por uma consulta deve pagar. Entendeu? Quem tem condição de fazer uma coparticipação na realização de um exame também tem que fazer essa participação, porque senão o sistema vai quebrar. Aliás, já está quebrando, né? Hoje o acesso à rede de saúde está muito complicado. A pessoa que precisa de um transplante cardíaco tem no SUS o melhor plano de saúde do planeta. Agora, quem precisa de uma consulta básica num posto de saúde para consultar com um otorrino, com um traumatologista, esse cara vai esperar 6 meses, 1 ano por uma consulta. Então, assim, a alta complexidade está muito privilegiada, mas a média e baixa complexidade está muito ruim. Isso precisa ser rediscutido e nós, com a nossa atuação desses 6 meses, já fomos diversas vezes a Brasília. Eu estou indo agora, na próxima segunda-feira, novamente para lá, porque a nossa discussão está bem avançada. Nós já estamos sendo convidados para participar de diversos fóruns no Congresso Nacional para discutir a saúde pública, a saúde nacional como um todo, inclusive a própria carreira de Estado para médicos. Aqui no Porto Alegre, doutor Edson, um termo que sempre se usava muito, até tempo atrás, inclusive na eleição, a ambulancioterapia, né? Que os municípios da região metropolitana acabam trazendo os pacientes para os hospitais aqui da capital pelo SUS. Como está a situação nesse momento? Isso aí é um problema crônico e não vai terminar enquanto não houver uma gestão adequada, e gestão adequada implica gestão mesmo, mas também numa coparticipação em recursos, né? O financiamento da saúde está muito caótico. Hoje tem contratualização, municípios contratualizam para uma determinada especialidade, passam a ser referências para outros municípios naquela especialidade, e isso faz com que a ambulancioterapia seja uma realidade. E muitas vezes é mais econômico para um prefeito num município do interior contratar um serviço de ambulância e transportar para Porto Alegre do que contratar médicos, ter uma estrutura hospitalar ou mesmo de um posto de saúde de apoio. Então é mais fácil, é mais econômico transferir esse paciente para Porto Alegre. Então isso precisa ser mudado. E isso também passa por essa discussão, essa rediscussão do SUS que nós estamos propondo em Brasília, passa exatamente isso, por uma questão de gestão, de compartilhamento de responsabilidade no fornecimento da saúde pública. Porque a Constituição diz que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Mas isso não pode ser letra morta da lei. Nós temos que definir o que é direito do cidadão e o que é dever do Estado. Doutor Edson, muito obrigado pela sua participação aqui no Canal Bar. Muito obrigado e estou sempre à disposição. E nós retornaremos na próxima semana, sempre aqui com atrações de muita importância, com temas relevantes para a nossa comunidade, pelo BATV, no Pergunta e Resposta. Até a próxima!